Olá pessoal, vamos dar início à leitura e análise de mais um livro. Esse aqui, Raízes da Restauração, a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia, do C. Leonard Allen e Richard T. Ruggles, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para vocês que acompanham aí o meu canal no YouTube, que vocês compartilhem esse vídeo, deixa aí o like. Se você é novo, se inscreva no canal, para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue cada vez mais longe. E tendo alguma dúvida do que eu vou falar aqui hoje, vocês podem escrever tanto aí no comentário como no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, tá bem? Não fique com dúvida. E aproveita aí bem o canal, se você não conhece o meu canal, tem aproximadamente uns 30 livros aí, cristãos, lido na íntegra para você aí crescer espiritualmente aí, tá bem? Em diversos assuntos aí. Dá uma olhada aí na minha playlist aí, por favor. Então vamos lá, vou ler aqui a parte de trás do livro. Diz assim: de onde veio a ideia de se restaurar os princípios do cristianismo do primeiro século? Raízes da Restauração aborda esta questão de maneira clara e objetiva, levando o leitor através dos tempos, desde a reforma do século XVI até o século XX. Numa busca histórica cativante do conceito de fidelidade às Escrituras acima de qualquer credo ou doutrina humana. Vou ler aqui a orelha aqui, né, da parte de trás aqui do livro. Se quiser dar uma pausa aí, você mesmo vê, mas diz assim: os autores de Raízes da Restauração são autoridades já reconhecidas tanto por serem professores de universidades americanas importantes, quanto pelo preparo acadêmico de ambos. C. Leonard Allen é mestre em estudos bíblicos pela Escola Harding de pós-graduação em religião e doutor em História do Cristianismo pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Richard T. Ruggles é mestre em História da Igreja pela Universidade Cristã de Abilene e doutor em História do Cristianismo também pela Universidade de Iowa. Não sei falar muito bem. Agora eu vou ler a orelha aqui da frente, mas me parece que é a mesma coisa que eu li aqui atrás. De onde veio, né, o conceito de fidelidade às Escrituras? Porque alguns grupos hoje aceitam somente a Bíblia como autoridade em matéria de fé? Acompanhe uma jornada pelos séculos, desde o Renascimento até o século XX, buscando as raízes históricas do movimento de restauração do cristianismo primitivo. Então está aqui, né, Raiz da Restauração. Qual que é a diferença, Ronaldo, da restauração, né, e da reforma? Vamos usar o exemplo aí, né, de uma casa, né, de algum prédio antigo, né? Chega lá os arquitetos e vão fazer uma reforma. Uma reforma pode tirar uma janela de madeira por outra de ferro, né? Tá reformando a casa e o prédio lá. A restauração já seria preservando, né, o que estava desde o início, né? A janela de madeira, né? Continua aquela janela de madeira, só vai restaurá-la, né? As pinturas, os pisos, né? Vai restaurar, vai permanecer com a mesma estética, né? E a reforma já mudaria tudo, né? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é reformar,
aliás, a ideia é restaurar, né, a igreja primitiva, né, não reformá-la, mudando algumas coisas que os próprios apóstolos e Jesus pediu para a gente fazer. Então a gente vai restaurar através, né, da leitura bíblica e dos estudos aí, né, da Bíblia. Então, se você ficou com alguma dúvida, já escreva aí para mim no meu e-mail ou aí no comentário aí que eu vejo e entro em contato com você para tirar a sua dúvida, tá bem? Então vamos ver aqui. Aprendendo dedicatórias aqui, né? Wendell Berry, 1977. Não é dedicatória não, alguns comentários aqui. Aprendendo os limites e os caminhos daquela terra, de maneira que pudesse voltar atrás, se desejasse. Minha mente se renovou e perdeu o caminho de volta. Disse aqui, né, Wendell Berry, em 1977. Martinho Lutero, agora, diz assim: esta vida, portanto, não é justa, mas crescimento em justiça não é saúde, mas cura, não sendo, mas se tornando, não é descanso, mas exercício. Nós ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo nessa direção. O progresso ainda não está terminado, mas está se desenvolvendo. Não é o fim, mas é o caminho. Todas as coisas não estão ainda cintilando em glória, mas todas as coisas estão sendo purificadas. Aí agora, dedicatória a nossas esposas, Holly e Jan, com gratidão e amor. Índice, vamos ver o índice aqui, ó. Prefácio da edição brasileira, depois prefácio da edição americana, depois raízes, por que nos preocupamos com isso? Depois raízes na Renascença, depois raízes na Reforma, depois raízes entre os puritanos ingleses, depois raízes entre os puritanos da Nova Inglaterra, depois raízes entre os batistas, depois raízes na Idade da Razão, depois raízes na experiência americana, depois raízes no movimento Stone e Campbell, depois restaurando o Evangelho da Graça, Martinho Lutero, depois restaurando um estilo de vida apocalíptico, apostólico. Então, vou ler de novo. Restaurando um estilo de vida apostólico, os anabatistas. Restaurando a vida no espírito, os movimentos de santidade e pentecostal. Conclusão, o que podemos aprender? Apêndice 1, perguntas para discussão e compreensão. Apêndice 2, fontes sugeridas para estudos complementares. Então vamos aqui para prefácio da edição brasileira. Este livro refere-se a grupos de seguidores de Jesus que querem ser simplesmente cristãos, sem estar subordinados ou ligados a outros por credos ou obrigações, sem outro compromisso além daquele de servir e glorificar ao Senhor de conformidade com os que entendem ser a sua vontade expressa nas páginas da Bíblia. O fato de, assim como outros grupos, serem conhecidos como Igreja de Cristo, de modo algum implica em considerações de exclusividade ou em julgamento de qualquer natureza em relação a qualquer outras comunidades ou igrejas. No Brasil, poucos indivíduos, cristãos ou não, conhecem o movimento acima mencionado.
Por isso é necessário que se diga alguma coisa a respeito. Como o nome indica, esse movimento busca a restauração da Igreja, no sentido de que ela venha a ser tão próxima quanto possível daquela descrita no Novo Testamento, que suas diretrizes sejam exclusivamente bíblicas e que ela seja guiada apenas pelos princípios, precedentes e mandamentos bíblicos. Este movimento entende que qualquer pessoa que seja salva, cujos pecados tenham sido lavados pelo sangue de Jesus, aliás, do Senhor Jesus Cristo, segundo que especifica o Novo Testamento e cuja nova vida de obediência, voltada para a glória de Deus, testifique de seu real relacionamento com Ele. Pertence à única igreja verdadeira. Assim sendo, tal pessoa faz parte da igreja fundada pelo Senhor Jesus, independentemente de sua posição em relação a quaisquer outras doutrinas. Esse movimento de restauração entende que têm sido essas outras doutrinas ou outros assuntos secundários e não os fundamentos básicos para a salvação, os responsáveis pela divisão dos cristãos em diferentes denominações. A restauração, portanto, não tem um credo e não conclama ninguém a unir-se em torno daquilo que julga ser a verdade, ser a verdadeira interpretação bíblica, mas sim a que cada grupo de cristãos se atenta unicamente e exclusivamente ao Novo Testamento como norma infalível a ser seguida pela Igreja atual. Isso significa um apelo a que os cristãos não se dividam por crerem diferentemente em pontos não relacionados à salvação eterna, mas que aprendam a conviver bem, mesmo com essas diferenças. Isso não é ecumenismo. Embora o movimento de restauração não tenha um credo baseado na interpretação, entre aspas, correta da palavra de Deus, é óbvio que cada membro individualmente tem o seu credo. É óbvio que cada cristão tem sua visão da Bíblia e crê em determinadas doutrinas, ainda que algumas não estejam formalmente organizadas e claras em sua própria mente. O objetivo não é uma fusão de credos, onde provavelmente seria enfatizados os pontos em comuns e não aqueles que são importantes, sem considerar que a importância dada a cada tópico certamente pode variar muitíssimo de pessoa para pessoa. Assim sendo, o movimento de restauração não pode ser considerada como mais uma denominação, pois não pretende agrupar cristãos que tenham algum credo em comum. Ele apenas se atém ao fato de que o conjunto dos salvos por Jesus Cristo constitui a igreja fundada por ele, independentemente de quaisquer divisões estabelecidas pelos homens, entendendo que as únicas diretrizes para a igreja sejam aquelas bíblicas, e tendo a visão de que o Senhor quer que haja tolerância, independentemente do que creiam os diferentes grupos de cristãos. Obviamente, essa tolerância deve existir apenas no que se refere ao credo de cada um e nunca em relação ao pecado e à conduta que desagrada ao Senhor. Cremos que o Senhor deseja que na igreja, isso é, no conjunto formado pelos salvos por Jesus Cristo, haja harmonia, apesar das divergências. Cremos que a causa das divisões não sejam as divergências, mas as atitudes. Entendemos que a Bíblia tenha sido escrita para ser lida
por cada cristão, em cada geração. Talvez pudéssemos pensar em ler a Bíblia como se ela tivesse acabado de ser escrita para nós, sem que nada do que aconteceu nos séculos intermediários nos influenciasse. Todavia, isso não é possível. Todos somos influenciados pelo passado e pela cultura. Mesmo assim, é fundamental termos em mente que, na Igreja, a Bíblia é a única regra a ser seguida em questões de fé e de prática, ou Jesus Cristo não está sendo o cabeça da Igreja. É importante conhecermos a história e o pensamento dos que viveram antes de nós. Não podemos e não devemos ignorá-los. Todavia, é importante estarmos também sempre cientes de que tudo o que foi feito ou pensado deve ser analisado à luz das Escrituras. Todos temos um passado, todos temos uma história. Podemos decidir ignorá-la, mas não a podemos anular. Podemos procurar conhecê-la para melhor compreender nosso presente e tentar evitar no futuro aquilo que consideramos errado ou inconveniente. Podemos também ignorar todo o passado e tentar viver como se fizéssemos parte da primeira geração humana, embora sabendo que isso não é verdade. Conhecer a história não significa ater-se a tradições, mas ter melhores condições de compreender as origens dos pensamentos que chegaram até nós e as possíveis causas dos fatos que nos cercam. Este livro, ao tratar das origens de um movimento de restauração, não poderia restringir-se apenas a esse movimento. Por isso, aborda também parte da história e do pensamento de outros grupos religiosos. Assim sendo, creio que ele será de grande valia a todos os que se interessam em conhecer as origens dos pensamentos religiosos atuais, independentemente dos grupos aos quais pertençam. Quem escreveu foi Newton Bernardi, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Escreveu esse prefácio da edição brasileira. Agora vamos ao prefácio da edição original americana. Diz assim: quando os jovens crescem em meio a uma forte tradição restauracionista, eles frequentemente têm muitas dúvidas sobre a Igreja. Em épocas passadas, quando e como a Igreja se desviou do padrão apostólico original? De onde vieram todas as atuais denominações? Por que as pessoas não veem a Bíblia da mesma maneira, uma vez que sua mensagem parece ser tão simples e tão clara? Essas eram perguntas que nós dois, desde há muito, havíamos feito. Dizer que nós havíamos feito essas perguntas talvez seja dizer pouco. Na verdade, elas tanto nos perseguiram que nós, cada um de nós, acabamos procurando as respostas através do estudo acadêmico da história cristã. A primeira tentativa seria de Richard Hughes, na procura de respostas a essas perguntas, resultou numa dissertação de mestrado que ele escreveu na Universidade Cristã de Abilene, em 1966 e 67, sob a orientação do professor Everett Ferguson. Nessa dissertação, Hughes comparou o ideal de restauração no conceito de Alexander e Thomas Campbell aos pontos de vista restauracionista dos anabatistas do século XVI. Essa dissertação ampliou os
questionamentos que Hughes havia feito anteriormente. Ficou bem claro que vários movimentos cristãos haviam seguido uma visão restauracionista, mas a haviam seguido de modo muitíssimo diferentes. Assuntos considerados importantes para algumas igrejas não eram por outras e vice-versa. Por que haveria tais diferença entre aqueles que reivindicam seguir a fé apostólica? A questão básica tornou-se, portanto, saber quais seriam as raízes do movimento de restauração do cristianismo primitivo. Essa questão das raízes tornou-se de fundamental importância e transformou-se numa espécie de busca autobiográfica. Finalmente, após vários anos de pesquisas e com pelo menos algumas respostas preliminares nas mãos, Hughes ministrou palestras na Conferência Anual do Centro de Estudantes Cristãos na Universidade de Mississippi, 1974, sob o tema, abre aspas, Bases Intelectuais e Culturais do Movimento de Restauração Americano, fecha aspas. Essas palestras constituíram o início deste livro. Mais tarde, no início da década de 1980, Hughes retornou ao assunto das raízes, desta vez procurando analisar os diferentes tipos de restauração ocorridos no meio cristão ocidental desde a Reforma até o presente. Esse projeto resultou no estudo intitulado, abre aspas, Christian Primitives as Perfections from Anabaptists to Pentecostals, fecha aspas. O primitivismo cristão como perfeccionismo dos anabatistas aos pentecostais. Publicado no livro Reaching Beijing, capítulo in the Story of Perfection. Indo mais longe, frases da história do perfeccionismo. Editado por Starling M. Burgess. Peabody, mas Hendrickson Publishing, 1986. Alguns parágrafos desse estudo estão espalhados ao longo deste livro, e nós somos gratos a Hendrickson Publishing pela permissão de publicá-los aqui. Enquanto isso acontecia, Leonard Allen, que nasceu em uma região completamente diferente dos Estados Unidos, quase uma década depois de Hughes, levantava as mesmas questões. Na escola Harding de pós-graduação em teologia, entre 1973 e 1976, ele também procurava respostas. Nesse estágio de sua carreira, não teve oportunidade de trabalhar numa dissertação que o auxiliasse a direcionar suas pesquisas, mas leu muito a respeito da história do pensamento cristão e meditou profundamente sobre o seu significado. Então, em 1977, Allen matriculou-se num curso de doutorado em religião na Universidade de Yale. Lá ele escreveu uma tese que o auxiliou no enfoque desse assunto, assim como a dissertação de mestrado havia auxiliado Hughes nesse mesmo sentido. A tese, abre aspas, The Restauration of Zion, Roger Williams and the Question for the Primitive Church, fecha aspas,
A Restauração de Sião, Roger Williams e A Busca da Igreja Primitiva. Deixou duas coisas bastante claras para ela, que a Igreja de Jesus, que a Igreja de Cristo, americanas, fazem parte da linguagem dos puritanos da Nova Inglaterra e que mesmo os puritanos, tão comprometidos com a visão de restauração, não conseguiram que houvesse entre eles acordo a respeito da natureza e da forma da igreja primitiva. Ocorreu então algo que ambos consideramos como um dos acontecimentos mais felizes de nossas vidas. Nós dois, que havíamos seguido caminhos semelhantes, havíamos levantado questões semelhantes e explorado rumos parecidos de investigação, trabalhamos lado a lado na Universidade Cristã de Abilene, Alan no departamento bíblico e Hughes no departamento de história. Em pouco tempo já nos encontrávamos trabalhando juntos em vários projetos, incluindo um curso a nível de graduação. Abre aspas, estudo comparativo dos movimentos de restauração, fecha aspas, ministrado por ambos. Quanto mais trabalhávamos junto, mais claro nos parecia que caberia, sendo uma consequência natural, escrever um livro a respeito das raízes do movimento da restauração. Assim sendo, desejaríamos primeiramente expressar um ao outro, em forma impressa, nossa mais profunda gratidão de reconhecer a grande bênção que tem sido nosso trabalho em comum numa área de estudo que ambos tanto aprendemos a apreciar. Em segundo lugar, desejamos expressar nossa grande dívida para com a Igreja de Cristo, que, a despeito das inevitáveis falhas humanas, nos tem edificado, sustentado e incentivado a prosseguirmos durante todos estes anos. Dessa nossa herança, aprendemos dois princípios que têm norteado todo o nosso trabalho. O primeiro é a convicção de que a Bíblia é fundamento e a autoridade final, tanto em matéria de fé como de prática cristãs. O segundo princípio, que tem sido igualmente fundamental, é a liberdade que cada cristão em particular tem de procurar por si mesmo as verdades reveladas nas Escrituras. Esses dois princípios têm estado sempre praticamente no centro de toda a esperança restauracionista na qual temos vivido. E a esses dois princípios reiteramos nossa fidelidade. Além disso, cremos que o entendimento de que esses princípios são absolutamente fundamentais auxiliará o leitor a compreender a perspectiva deste livro. Nós não escrevemos este livro para enaltecer uma ou outra tradição, pois todas estão sujeitas a ter suas perspectivas distorcidas. Portanto, acreditamos que devemos voltar. Vou ler de novo. Portanto, acreditamos que devemos, vez após vez, voltar às Escrituras, porque, como ressaltou o puritano John Robinson, abre aspas, o Senhor tem ainda muitas verdades a revelar através da sua santa palavra, fecha aspas. Cremos que poderemos perseguir esse alvo com maior eficiência, primeiro se conhecermos alguma coisa a respeito dos nossos
antecedentes na história cristã. E segundo, se compreendermos como outras pessoas, fora do contexto do nosso movimento, têm considerado o ideal restauracionista. Em terceiro lugar, devemos dizer que várias pessoas foram extremamente importantes na elaboração deste livro. O Dr. John Hobson, chefe do Departamento de História da Universidade Cristã de Abilene, e Harold Shirk, pastor da igreja de Ringling, em Memphis, Tennessee, leram criticamente nosso manuscrito e fizeram numerosas sugestões que foram não apenas úteis, mas, na verdade, inestimáveis. Também somos gratos a Carla Anderson, secretária da Faculdade de Estudos Bíblicos da Universidade Cristã de Abilene, que datilografou todo o manuscrito e nos ajudou nas numerosas versões. Finalmente, desejamos agradecer a nossas esposas, Holly Allen e Jan Hughes, a quem este livro é dedicado. Ambas, sem reservas, ativamente nos apoiaram em nossos compromissos com a tarefa de ensinar e, mais do que isso, compartilharam conosco a nossa busca pelas raízes em milhares de conversas e discussões sobre o assunto. E mais importante ainda, elas nos têm sido companheiras constantes em nossas peregrinação na fé. Sem o seu inesgotável apoio, diálogo e encorajamento, este livro ainda seria apenas um sonho. Assina, C. Leonard Allen e Richard T. Hughes, Abilene, Texas, fevereiro de 1988. Bom, vamos parar por aqui. Depois vai vir o próximo capítulo aqui, que é Raízes. Por que nos preocupamos com isso? E aí tem um trecho aqui do C.S. Lewis, 1949, abre aspas. Nós necessitamos de alguma coisa com a qual possamos comparar o presente, a fim de nos lembrarmos de que conceitos básicos têm sido bastante diferentes em diferentes épocas e que muito daquilo que, entre parênteses agora, nos parece certo, 3 pontinhos, não passa de modismo temporário, fecha aspas. Aí vai começar o capítulo aqui, o próximo capítulo, tá bem? Então já dá um gostinho aí para vocês. Se você está gostando da leitura aqui desse livro, Raízes da Restauração, a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia, do C. Leonard Allen e Richard T. Hughes, publicado e traduzido aí pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui, aciona o sininho aí para a hora que eu ler o próximo capítulo você ser avisado. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, diga aí nos comentários de onde você é, se você faz parte da Igreja de Cristo, se você é de alguma denominação, escreva aí, para que a gente vá conhecendo aí o pessoal que vai estar aí aprendendo junto conosco a raízes da restauração. Muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, não fique com dúvidas, escreva aí para mim, meu e-mail está aí na descrição, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bom? Não fique com dúvida. Muito obrigado para você que ficou aí até o final, Que Deus te abençoe.
Fico muito feliz que você está investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também fica muito feliz da gente estar investindo aí o tempo em aprender a palavra dele sobre a igreja dele, não é mesmo? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?